recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ó Deus amado, muito obrigado por tua palavra. Nesta noite, Senhor, inclina os nossos corações para ouvir a tua voz. Tem misericórdia, quebrantando o nosso coração e todas as nossas resistências à tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos considerado esta preciosa carta escrita pelo veterano, pelo experiente, pelo apóstolo Paulo, para o jovem, calouro e inexperiente pastor Tito. E nós temos aprendido muitas lições nesta preciosa carta. No capítulo 1, o apóstolo Paulo se dedicou a ensinar a respeito do perfil moral, espiritual, familiar e doutrinário daqueles que seriam os líderes da igreja local, os presbíteros ou bispos, os pastores das igrejas locais. Vimos também que eles tinham uma missão extremamente difícil: combater as heresias, combater o falso ensino, os falsos mestres. O capítulo 1, portanto, é dedicado ao perfil moral, espiritual, familiar e doutrinário dos líderes, dos pastores das igrejas. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, se dirigindo por sexo e faixas etárias, ele aborda todos os grupos que constituíam a igreja, as igrejas dos cretenses, as igrejas que foram plantadas na ilha de Creta. Se os irmãos pegarem uma Bíblia com um mapa, verão que no mar Mediterrâneo tem a ilha de Chipre, e lá bem perto já da Grécia, a ilha de Creta, uma grande ilha com muitas cidades, e Deus usou a Paulo para plantar igrejas nessas cidades, provavelmente liberto da prisão de Roma, descrita no final do capítulo 28 do livro de Atos. Ele retoma as viagens missionárias, vai a Creta, prega, evangeliza, Deus salva vidas, igrejas são plantadas, e agora ele se preocupa com a liderança local dessas igrejas, e ele traça o perfil espiritual, moral, familiar e doutrinário, e que eles deveriam defender a igreja de todas as heresias. Capítulo 2, ele então se dirige aos cristãos mais idosos, os homens, às mulheres mais velhas, às mulheres mais jovens, aos escravos, e então, saindo da liderança e da igreja para o lar,
ele vem agora no capítulo 3 para a ética social, como os cristãos devem se comportar no mundo, na vida secular, quando estão no trabalho, quando estão na vizinhança, quando estão no meio dos parentes, quando estão inseridos no contexto social. De que maneira os cristãos devem se comportar no mundo? E os cretenses, como vimos hoje pela manhã, eram famosos por serem brigões, por serem imorais e por serem pessoas de grandes confusões. E o apóstolo, então, lhes orienta para que sejam sujeitos aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, que estejam preparados para toda boa obra, não devem viver difamando ninguém e nem brigando com ninguém, nem por palavras e nem por atitudes ofender ninguém, devem mostrar equilíbrio e mansidão, porque o testemunho do Evangelho dado pelo povo de Deus dentro da sociedade fará com que a sociedade respeite o Evangelho de Jesus Cristo. Então, e mais uma vez, ele vai fundamentar todas estas exortações. Se Tito e se a igreja perguntasse por que, Paulo, nós devemos nos comportar desse modo, ele responde teologicamente dizendo, porque antes também éramos assim como nós também éramos insensatos, como eles agora são, desobedientes, desencaminhados, éramos escravos de várias paixões e prazeres, nós vivíamos na maldade e na inveja, nós éramos rancorosos e vivíamos odiando-nos uns aos outros, nós também éramos assim, nós não somos mais assim. A razão por que nós precisamos nos comportar na sociedade de uma maneira cristã, com caráter e conduta cristã, foi porque Ele nos salvou. Está escrito no versículo 5. E porque Ele nos salvou, nós antes éramos exatamente desse jeito, hoje, regenerados e renovados, somos totalmente diferentes. Assim como a encarnação do Filho de Deus, o nascimento do Filho de Deus, ele foi um divisor na história e na contagem do tempo. Agora você lê a história e você encontra antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também na história da nossa vida. Quando Jesus Cristo realmente entra na vida de um homem como Senhor e Salvador, tem um antes de Cristo e tem um depois de Cristo. Nós éramos assim, diz Paulo, exatamente como o mundo é. Mas Jesus Cristo nos salvou e nós somos novas criaturas, temos uma nova vida. Ele nos transformou e porque somos novos e diferentes, o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso comportamento no mundo tem que ser diferente. Precisa fazer a diferença, precisa evidenciar o poder da salvação. Por isso Paulo diz, exatamente essa é a razão para um comportamento ético, ilibado, elevado. Qual a razão? Ele nos salvou. E sabe quando isso aconteceu? Quando apareceu a bondade de Deus. Quando apareceu o amor de Deus para com os homens. Novamente, ele usa a palavra epifania. Ele já tinha falado sobre a manifestação da palavra, a epifania da palavra. Ele já havia falado sobre a manifestação da graça, a epifania da graça, a futura manifestação da glória, a epifania da glória de Jesus Cristo. Agora, ele diz que a bondade de Deus apareceu, ela foi manifestada, ela se tornou pública e notória. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se encarna,
a bondade de Deus e o amor de Deus para com os homens se manifestou. Nós precisamos entender, quando celebramos o Natal, que o nascimento de Cristo é o aparecimento da bondade. Deus sempre foi bom, até para os ingratos e maus. Ele faz sua chuva cair sobre obedientes e desobedientes. Deus é bom, e Ele é bom para todos. Mas quando Jesus se encarna, quando o Filho de Deus vem à terra, a bondade dele se manifestou em toda a sua plenitude. E não só a sua bondade, mas o seu amor para com os homens. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para nos representar e nos substituir na cruz do Calvário. Sim, nós éramos assim insensatos, brigões, desequilibrados, desencaminhados, escravos das nossas paixões, escravos dos prazeres. Nós éramos assim, pessoas rancorosas, pessoas que viviam odiando e desobedecendo às autoridades. Mas agora que a bondade de Deus apareceu e o amor de Cristo, e o seu amor também apareceu para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Essa é a frase principal de todo este texto. Ele nos salvou. Quem salva é Jesus Cristo. O homem não pode se salvar. Você e eu somos absolutamente impotentes no que diz respeito à nossa salvação. Nós éramos escravos de paixões e prazeres e não conseguíamos nos libertar desta escravidão. Estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Éramos assim. Ele nos salvou. A iniciativa foi dele, o poder foi dele, a manifestação foi dele. E sabe qual foi a base? Por que nós deveríamos perguntar? Por que ele fez isso? Por causa dos nossos méritos? Foi por méritos e atos de justiça que houvéssemos praticado? Foi por isso que ele nos salvou? Não. Foi de acordo com a sua misericórdia. A Bíblia sempre fundamenta a nossa salvação na misericórdia, e não no que somos, e não no que fazemos. Jamais podemos basear ou explicar que Ele nos salvou, atribuindo a nós mesmos o mérito. E o apóstolo Paulo é tão claro dizendo, não por méritos. As pessoas praticam atos de justiça. Atos de justiça são atos de retidão. É quando as pessoas querem, através das suas atitudes, serem corretas, serem justas, agirem de acordo com o que é direito, o que é legal. Elas se esforçam para ter um comportamento agradável e bom, para que, praticando o bem e fazendo o bem, elas obtenham méritos, para que sejam salvas. Mas a Bíblia está dizendo que Ele nos salvou e declara com toda força, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado. Por mais que eu pratique boas ações, atitudes honestas, eu não minta, eu procure ser íntegro dos negócios, reto na minha conduta, um bom pai, uma boa mãe, por mais que pratiquemos atos de justiça, eles não conseguirão promover méritos que sejam suficientes para que Deus venha a nós e nos salve dizendo, esse merece ser salvo. Olha quanta bondade, quantas atitudes corretas esta pessoa tem. Ela merece, eu vou salvá-la porque ela tem mérito. Ela conquistou mérito para a salvação. Não, não foi assim. Mas foi segundo a sua misericórdia. Se Deus não tivesse tido misericórdia de nós,
deixando de nos dar o que nós merecemos, o castigo eterno, jamais seríamos salvos. Ninguém se atreverá a dizer: eu sou salvo ou serei salvo porque sou bom e porque pratico o bem. A razão da verdadeira adoração é que Ele nos salvou de acordo com a sua misericórdia. Quem entrou aqui para adorar, entrou aqui para adorar e para engrandecer a Deus e dizer: Deus, o Senhor me salvou eternamente. Deus não nos salva só do nosso passado trágico, imoral, de trevas, de coisas das quais nós hoje temos vergonha. Não é nos salvar apenas de um passado vergonhoso, de uma condenação eterna, é nos dar nova vida, é nos dar uma eternidade de glória na sua presença. E quando lembramos que esta salvação significa que um dia Ele nos glorificará, que Ele nos transformará, não seremos mais pecadores, seremos santos que o adorarão pelos séculos dos séculos, no novo céu e na nova terra. Pensar que Deus nos outorgou salvação tão maravilhosa, e que a razão é a misericórdia dEle, é o que nos traz a este lugar para adorar a Deus. A razão da adoração é a salvação pela misericórdia. Senão, o culto deveria ser prestado a nós, dizendo: vamos homenagear estas pessoas boas, que fizeram tanto o bem, que obtiveram méritos diante de Deus, e Deus não tinha saída, senão salvar as pessoas que merecem. Como seria o culto se nós atribuíssemos a nós, aos nossos méritos, a nossa própria salvação? O culto não faria sentido, não faria o menor sentido adorar a Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo: nós éramos desse jeito, a bondade de Deus apareceu, Jesus se encarnou, o amor de Deus para com os homens apareceu, e Ele, Jesus Cristo, nos salvou. Por méritos? Não, mas segundo a sua misericórdia. E os irmãos observem que agora Paulo vai dizer como foi, por que Ele nos salvou. Ele já explicou, Ele nos salvou por causa da sua misericórdia. Agora ele vai explicar como Ele nos salvou, mediante, através do lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele visita os que estão mortos espiritualmente para lhes dar nova vida, regenerar, fazer com que eles venham nascer de novo e sejam renovados, transformados, uma nova criatura, um novo coração, para cantar um cântico novo, como dizem os salmos. Foi o Espírito Santo que operou isso, e essa regeneração e esta renovação que o Espírito Santo realizou é chamado aqui de lavar, porque quando se lava, se purifica, se apaga, se limpa. E com certeza Paulo aqui está pensando no batismo. Não que o batismo regenere ou renove, mas ele é o sinal exterior e visível de uma obra interior e invisível que o Espírito Santo realizou em nós. O batismo nas águas, ele é símbolo da regeneração, ele é símbolo da renovação que o Espírito Santo opera em nós. Portanto, não vamos confundir o sinal com o significado do sinal. O batismo é o sinal de uma obra que só Deus pode realizar. E Paulo diz: o lavar da regeneração, o lavar da renovação realizadas
pelo Espírito Santo. Foi assim que ele nos salvou, nos regenerando, nos gerando de novo. Um dia, seus pais geraram você. E Deus um dia, tão somente por causa da sua misericórdia, ele visitou você e gerou você. Gerou você de novo. A semente de Deus, a palavra de Deus, foi usada para regenerar, para dar a você um novo coração, uma nova vida, para tirá-lo da morte e para transformar você em filho de Deus, porque nós somos filhos daqueles que nos geraram. Se os nossos pais nos geraram, nós somos filhos deles. Se Deus nos gerou de novo, agora nós somos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas só aqueles que são regenerados, gerados de novo pelo Espírito Santo, é que verdadeiramente são filhos de Deus. E o apóstolo diz que Deus derramou amplamente, ricamente, o seu Espírito sobre nós. Toda pessoa salva é batizada no Espírito Santo. Deus derramou o seu Espírito. O Espírito Santo está presente desde o início da nossa conversão. É Ele quem nos regenera. E quando Deus nos regenera pelo Espírito, Deus derrama esse Espírito sobre nós. Ou de acordo com Atos, Ele nos batiza no seu Espírito. Tudo isso acontece quando Ele nos salvou. Pessoas salvas são pessoas regeneradas. São pessoas renovadas pelo Espírito. São pessoas sobre as quais o Espírito Santo foi derramado amplamente. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. É impossível ser salvo sem que o Espírito Santo tenha sido derramado. E aquele vazio do coração agora dá lugar ao preenchimento. É a santa presença de Deus em nós, porque Jesus Cristo entra na nossa vida pelo seu Espírito, que sobre nós é derramado amplamente através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Para que, justificados pela sua graça, agora o apóstolo Paulo, que está falando da salvação como regeneração, como renovação, como derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles que Deus salva, ele diz, para que justificados, declarados por Deus, inocentes e sem culpa, por causa da justiça e dos méritos de Jesus Cristo, absolvidos, perdoados e absolvidos dos seus pecados, declarados inocentes por Deus, pela sua graça. Mais uma vez, os irmãos observem, Paulo fala da bondade que se manifestou, do amor que se manifestou, da misericórdia e agora da graça. Esses 4 atributos de Deus são a base em Deus desta grande salvação. Sua bondade, seu amor, sua misericórdia e sua graça. A justificação é pela graça, é um favor de Deus. Deus é favorável para nós quando nos absolve, sendo nós culpados. E culpados devem pagar a pena dos seus pecados, mas por conta do sacrifício de Cristo, Ele que satisfez as exigências da justiça de Deus, que exige a punição do pecado, por conta do sacrifício dele e da sua plena e perfeita obediência aos mandamentos de Deus, quando encarnado, por causa da justiça dele, Deus nos justifica, Deus nos declara inocentes, por causa do seu Filho maravilhoso. E o que acontece conosco? Regenerados e renovados pelo Espírito Santo, justificados por Jesus Cristo, pela sua graça,
nós nos tornamos herdeiros. Só os filhos são herdeiros, mas o Espírito Santo nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo. Somos filhos daqueles que nos geraram. Se o Espírito Santo nos regenerou, nós agora somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós herdaremos a vida eterna. E temos esta esperança de que no porvir, quando fecharmos os olhos na terra, iremos abri-los no céu e gozaremos a vida eterna, a vida da era por vir, a qual nós aguardamos ansiosamente e que já é um dom de Deus para nós. Nós aguardamos ansiosamente, é a esperança da vida eterna. Nós éramos, disse Paulo, desse jeito que ele descreveu, rancorosos, odiosos, desencaminhados, escravos de paixões e de prazeres, éramos desobedientes, estávamos sem Deus e sem salvação, mas a bondade do Senhor apareceu quando Jesus veio à terra. O amor de Deus apareceu em plenitude quando Jesus veio à terra. E o que Ele fez por nós? Ele nos salvou. Por quê? Por causa dos nossos méritos, produto de atitudes retas da nossa parte? Não. Por causa tão somente da sua misericórdia. Ele nos salvou, sabe como? Nos regenerando pelo seu Espírito, nos renovando pelo seu Espírito, cuja grande evidência externa é o batismo. Quando você se batizou, você estava dizendo a todos: olhem o sinal da regeneração, olhem o sinal da renovação interior. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Olhem, vejam nesse símbolo externo o que Deus fez internamente na minha vida. Ele me justificou, Ele me perdoou. Eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais que ir para o inferno, eu não tenho que pagar, eu não tenho que amargar o dano da segunda morte. Ele me justificou pela sua maravilhosa graça. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu herdarei a vida eterna. Esse é o Evangelho da palavra de Deus, o genuíno Evangelho, que diz que Ele salva e que nós precisamos dessa salvação, porque somos pecadores perdidos, sem Deus e sem salvação. E se não for segundo a sua misericórdia, não haverá qualquer salvação na sua vida. Eu termino perguntando a você: você é salvo? Você pode dizer às pessoas que convivem com você, em casa, no trabalho, na rua, podem dizer: fulano era desse jeito, agora ele é de outro jeito. Essa transformação é evidente. Se não é, você tomou um banho quando se batizou, você é meramente membro da igreja, o seu nome está escrito somente no rol de membros da igreja, mas não está escrito no livro da vida. A salvação é uma obra poderosa, graciosa, misericordiosa, bondosa e amorosa de Deus. Ele nos torna novas criaturas em Cristo, nos renova moralmente, nos dá a paz de que fomos perdoados e de que não seremos mais condenados. Justificados, nós temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus, não há mais inimizade. E isso dá toda tranquilidade para morrer em paz. Só os salvos partem em paz, porque sabem que pela misericórdia de Deus
herdarão a vida eterna no céu. Você tem essa certeza? Se você não tem, peça a Deus que tenha misericórdia de você. Peça a Deus que o Espírito Santo regenere, renove você. Peça agora a Jesus Cristo para justificar você. Se humilhe, clame por salvação. Tudo que você é, tudo que você tem, não lhe ajudará em nada no momento que você partir. Se Deus não visitar você com graça e misericórdia, você continuará perdido, sem Deus e sem salvação, vazio. Você precisa de salvação e só Jesus Cristo pode lhe salvar. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Humilhe-se, peça a Deus agora em seu coração: tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore agora, suplicando salvação divina.